Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo de caso da série Gestor Rural. Nesse estudo de caso nós vamos falar sobre alguns pontos bastante interessantes, bastante pertinentes para você analisar na sua fazenda, que ele se comunica tanto com a parte de análise do negócio do ponto de vista de faturamento, do ponto de vista de potenciais retornos com relação ao mercado, como a parte de gestão de riscos, né? Na verdade, esses dois pontos estão sempre muito ligados entre si, que é sempre aquela relação de risco e retorno, né? Então, geralmente, acho que a gente não consigo imaginar aqui no momento alguma forma de trabalhar um sem o outro, né? Então, toda vez que você for pensar aqui em potencial de retorno, invariavelmente você vai ter que trabalhar pelo menos um pouco da gestão de riscos. Então esse estudo de caso, ele basicamente é de um produtor que a gente trabalhou recentemente, na verdade ele está inserido, não é num negócio assim vamos dizer, tão corriqueiro, que é o que a gente espera normalmente, que são as grandes culturas, né? Soja, milho, pecuária, etc. Ele é um produtor de morangos, e uma frutífera, né, e em pequena propriedade, tá bom? Então, o que é esse estudo de caso? Ele está centrado na dependência da fazenda com relação a uma única fonte de receitas, com relação a uma única exposição ao mercado. Então, eu preparei aqui uma apresentação para a gente, eu vou utilizar ela como referência para nós, deixa eu abrir aqui. Beleza, então o que a gente vai trabalhar de maneira central nesse estudo de caso aqui, que é o ponto principal? O quão exposta está a sua fazenda, ou o quão exposto está o seu negócio a uma única fonte de receita, a um único mercado. Então vamos supor que a sua fazenda só trabalhe com morangos, que é o caso desse exemplo desse estudo de caso aqui, uma propriedade só tinha as fontes de receita, o faturamento era todo dependente da produção e venda dos morangos. Vamos supor que a sua fazenda dependa somente da pecuária de corte. Só tem uma linha de negócio que é a venda de animais para o frigorífico, por exemplo. Vamos supor que a sua fazenda só dependa da atividade de leite. Então, a única fonte de receita seja a venda do leite. Vamos supor que a sua fazenda só dependa de soja, não faz nem safrinha, só depende da soja. Então, a única fonte de receita da fazenda é a soja. Nesses tipos de caso, a gente entende que o grau de risco da fazenda é superior. O grau de risco da fazenda é um pouco mais elevado porque ela está concentrada e está exposta a uma única atividade, a um único mercado. Há vantagens nisso também, geralmente relacionada à eficiência, né? E a quando o ciclo de mercado for positivo, essa exposição única e exclusiva a esse mercado em específico, consequentemente gera um ganho a mais para a fazenda, mas em mercados de baixa isso se torna um problema, né? Então a primeira questão que a gente deve tratar aqui nesse estudo de caso é que você faça uma análise de quantas linhas de negócio, quantas linhas de receita, né, quantas linhas de faturamento que a sua fazenda tem. Ela só tem uma linha de negócio. Pega lá seu plano de contas, né, você vai ter a parte de receitas. Só tem uma linha de faturamento, uma linha de receitas? Ou ela tem mais linhas de receitas? E perceba que aqui eu estou falando de linhas de negócio, tá bom? Porque geralmente a gente trabalha com algumas fontes de receitas que não são relacionadas à atividade. Por exemplo, vamos supor que você trabalhe com a pecuária de leite, você vende leite, sua comercialização é da produção de leite, mas você vende também ali o esterco do curral. Esse esterco do curral é uma linha de receita, mas ele não é um negócio em si. Na verdade, ele é uma fonte de receita, um subproduto da sua atividade que está ali como um adicional, como um a mais, mas ele não é uma linha de negócio, não existe um negócio ali por trás, um mercado de esterco, por exemplo, que você trabalha com a produção do esterco. Não é isso. Esse esterco é um subproduto da sua atividade, você comercializa ele, dá uma fonte de receita adicional, beleza, isso é positivo, mas a gente não enxerga isso como linha de negócio. É uma linha de receita, mas não é uma linha de negócio. É isso que eu quero dizer. Então enxergue, olhe para a sua fazenda e procure analisar e estudar quantas linhas de negócios ela possui.
ela possui só uma linha de negócio, então ela é dependente de somente um mercado? Se for, como a gente já falou, a gente entende que ela está num nível de risco um pouco superior. E aí a gente tem alguns cenários para a gente analisar, tá bom? Então a gente tem aqui o cenário muito concentrado, que aí no caso seria a fazenda só tem uma linha de receita, uma linha de negócio. Então no caso, como a gente falou, é uma fazenda que está exposta a um único e exclusivo mercado. Ela depende desse único e exclusivo mercado que ela está exposta. E o faturamento dela tende a oscilar mais, tá bom? Então, essas principais características dessas fazendas que estão expostas somente a um único negócio, a uma única linha de negócio, tá bom? Então, esse exposição a esse mercado pode ser bom, pode ser ruim, dependendo de como for o ciclo de mercado por trás desse negócio, né? Dependendo de qual momento do ciclo nós estamos, mas o fato é que o faturamento oscila mais conforme a oscilação de preços desse mercado. Aí temos o cenário do meio, que é o cenário ideal, que a gente gosta de trabalhar, que a gente procura orientar você a trabalhar, que é o quê? Entre 2 a 4 linhas de negócio. Daqui a pouquinho a gente vai falar quando tem mais de 4, né? Mas entre 2 e 4 linhas de negócio a gente considera como ideal. Por que a gente considera como ideal isso? Porque você consegue diversificar as suas fontes de receita, diversificar as suas fontes de faturamento e consegue ter boa eficiência nesses negócios que você está desenvolvendo. A gente vai ver daqui a pouco no muito diversificado, quando você começa a ter negócios demais na fazenda, começa a diversificar demais, geralmente existe uma perda de eficiência. E isso, consequentemente, pode ser prejudicial, isso pode adicionar risco também. Então perceba que é como se fosse uma curva, né? Que quando você está muito concentrado, com poucas linhas de negócio, tem um elevado risco. Aí você adiciona algumas linhas de negócio, o seu risco diminui, mas se você for adicionando demais, o seu risco também pode aumentar porque você perde eficiência. E uma vez que você perde eficiência, sua produtividade cai, geralmente seu custo aumenta e, consequentemente, o seu negócio sobe um patamar de risco também. Então, o ideal que a gente gosta de trabalhar é entre 2 a 4 linhas de negócio na fazenda, que a gente considera que você vai conseguir ter uma boa eficiência em todos esses negócios que você for desenvolver. Você vai conseguir se expor a mercados diferentes, né? Então o ideal é que você se exponha. Daqui a pouco a gente vai falar como a gente pode pensar sobre isso, né? Como essa diversificação pode funcionar. Então você consegue se expor a mercados diferentes e você consegue ter uma boa relação de risco e retorno, que no final das contas isso é o que sempre importa, tá bom? Relação de risco e retorno. Retorno demais para risco demais nem sempre vai ser favorável, tá bom? Então a relação de risco e retorno é para onde você deve sempre olhar. E aí temos o outro cenário aqui para terminar esta parte desse estudo de caso, que é falando sobre muito diversificado, quando você tem 5 ou mais linhas de negócio, ou seja, 5 ou mais atividades na fazenda. Geralmente a gente encontra isso, mas encontra isso com baixa eficiência, porque realmente fica difícil você controlar, fica difícil você gerenciar tudo. Então tem uma diversificação excessiva e aí, consequentemente, a sua eficiência cai. Então gera uma grande complexidade produtiva e, consequentemente, prejudica a eficiência. Mas eu alerto o seguinte: se você se sentir confiado, se sentir confiante e conseguir ter uma boa eficiência, não, Gabriel, eu vou produzir aqui, vou ter 8 atividades na minha fazenda, ter 8 linhas de negócio na minha fazenda. Se você conseguir ter boa eficiência nessas atividades, beleza. Aí você está diluindo ainda mais o risco, então é mais interessante. Só que o que geralmente acontece é quando você vai adicionando atividades, você acaba adicionando complexidades e aí você perde eficiência. Então eu trago 3 gráficos para vocês aqui para exemplificar isso. Então no primeiro gráfico, muito concentrado, 100% do faturamento da fazenda estava exposto a um único mercado. Então você percebe que tem uma oscilação e um risco maior. Entende? Já no ideal, trabalhando aqui com o exemplo de 3 linhas de negócio, 50% do faturamento estava com exposição a um mercado, 30% do faturamento a outro mercado e 20% do faturamento a um outro mercado. Gabriel, me dá um exemplo
desse tipo ideal aí? Poderia ser soja, milho e pecuária bovina. Então você poderia conseguir conciliar isso aí na fazenda. O nosso estudo de caso em questão, do produtor de morango, a gente está trabalhando, a gente está pensando em entrar lá em morango e partir para pêssego e goiaba também, para ficar exposto a 3 mercados diferentes. Então, são todos relacionados, né, com frutíferos. Ainda a gente pode questionar aqui se é o ideal, no meu ponto de vista ainda não é o ideal, porque está tudo relacionado ao mercado de frutífera, mas são frutas diferentes, são mercados diferentes, sazonalidade de produção diferente, então você sim consegue diluir o risco, tá bom? É uma ideia que que vai gerar valor para a fazenda sim. E por final aqui a gente tem a parte muito diversificada. Então nesse muito diversificado, perceba que olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas de negócio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas de negócio. Uma com 27% de exposição, né? O faturamento dela responde por 27% do faturamento da fazenda. Outra com 21, outra com 15, outra com 12, duas com 9 e uma com 6. Isso aqui seria muito bom se você tivesse boa eficiência em tudo, tá bom? Seria bem salutar, geraria muito valor para a fazenda se você conseguisse ter bom desempenho em todas essas fontes de negócios. Porém, é difícil, é complexo. Então, geralmente, nesse cenário aqui de muito diversificado, você acaba perdendo eficiência e, consequentemente, também acaba perdendo um pouco da efetividade, da rentabilidade do negócio, ou, por outro lado, adicionando um pouco mais de risco por reduzir produtividade e, consequentemente, elevar custo. Beleza. Encerrada essa parte introdutória do nosso estudo de caso, né, falar sobre esses cenários de diversificação, a gente pode pensar aqui como é que a gente trabalharia nessa diversificação, o que a gente tem que levar em conta para diversificar. Eu ressalto aqui duas questões, tá bom? Então vamos supor que você está analisando a sua fazenda e você vê que está concentrado em uma única atividade e você quer diversificar para diluir o risco do seu negócio. Primeiro ponto que eu acho que deve levar em conta é algo conhecido como economias de escopo. O que são economias de escopo? Economias de escopo é quando você consegue produzir 2 ou mais produtos na mesma fazenda e a produção deles em conjunto, na mesma propriedade, fica mais barato, com custo menor, do que se você produzisse eles separadamente em fazendas diferentes. Então, beleza, vamos dar um exemplo bem prático aqui. Vamos supor que você tem todos os maquinários para produzir soja. Se você já tem os maquinários, você pode produzir soja e pode produzir milho, porque geralmente os maquinários que vai produzir a soja servem para produzir o milho também. Então você gera uma economia de escopo produzindo soja e milho na mesma fazenda, com as mesmas estruturas, porque você consegue produzir mais barato do que se você tivesse maquinário para a soja em uma fazenda, maquinário para o milho em uma outra fazenda. Você teria, de certa maneira, alguns custos dobrados e não precisa ter. Então essa economia de escopo surge quando você consegue aproveitar insumos ou recursos produtivos de uma produção em uma outra produção e, consequentemente, você barateia, você consegue produzir com um custo menor esses dois produtos. Então, eu olharia primeiramente para essa economia de escopo. Como é que você olha isso? Procura, na sua atividade, já que você desenvolve na fazenda, os recursos que você tem, os insumos que você usa, qual outra atividade daria para você produzir usando esses mesmos recursos, usando esses mesmos insumos. Então, essa seria a primeira questão. O segundo ponto que eu acho que você deve olhar, aí já é um pouquinho mais complicado, mas deve ser olhado, que é a parte de correlação de mercado, tá bom? O que é a correlação de mercado? É como os mercados se relacionam. Por exemplo, vamos pegar a carne bovina e a carne suína. São carnes diferentes, mas estão muito correlacionadas. Geralmente, quando a carne bovina sobe, a carne suína sobe também. Quando a carne bovina cai, a carne suína também cai. Então, essa correlação, ela procura identificar o quanto um mercado está relacionado ao outro. E aí eu recomendo que você procurasse encontrar atividades que fossem menos correlacionadas. Por que menos correlacionadas? Porque, como a gente falou,
a gente está pensando aqui em termos de um pouquinho de diluição de risco. Então, uma parte do seu faturamento vai estar exposta a um mercado, a outra parte a outro mercado. Mas se esses dois mercados estiverem muito correlacionados e ambos os preços caírem, o seu faturamento também vai cair consideravelmente. Então, o ideal seria que você tivesse uma descorrelação entre essas atividades, de modo que, se um mercado entrar em uma fase de baixa do ciclo dele, o outro não necessariamente entrasse também. É claro que pode entrar? Pode entrar os dois em fase de baixa ao mesmo tempo. E, de certa maneira, não existe nenhuma atividade que é 100% descorrelacionada. Sempre vai ter uma correlação, tá bom? Então, essa correlação vai existir. Agora, procure atividades que tenham baixa correlação. Um exemplo, vamos pegar a pecuária de corte, bovinocultura de corte. Em tese, a bovinocultura de corte não vai ter correlação nenhuma com o morango, por exemplo. Então, talvez pecuária de corte e morango seja uma boa mescla, uma boa diversificação aqui na fazenda, porque não tem uma correlação muito direta nesse caso. Vamos tentar dar outro exemplo aqui. Soja e milho pode não ter nenhuma correlação com a pecuária de corte também. De certa maneira tem uma correlação um pouco maior, mas não é tão grande. Soja e milho pode não ter uma correlação muito grande, por exemplo, com abacaxi, entende? Então, você procura atividades que você poderia mesclar na fazenda, poderia utilizar como fonte de diversificação e que tenha baixa correlação. Lembrando que correlação, assim, nada que seja totalmente descorrelacionado, ou seja, que não tenha correlação nenhuma, não vai existir. A economia está sempre interligada e os produtos agropecuários entre si, eles possuem já uma correlação meio que intrínseca, né? Então, não tem como escapar disso. A ideia é que você procure uma correlação um pouco mais baixa para utilizar como diversificação. Então, seriam esses dois pontos: economia de escopo e correlação. Então, esse estudo de caso ele foi pensado nisso, tá bom? Para você analisar, para você estudar a sua fazenda e avaliar um pouquinho, fazer um pouquinho de gestão de risco, avaliando a exposição da fazenda aos mercados que ela atua. É só uma linha de negócio? Você está num risco maior. Você tem que procurar diluir esse risco, diversificando em outras atividades. Como é que você pode analisar isso aí? Economia de escopo e correlação para pensar em atividades para diversificação aqui. Beleza? Então, essa foi a ideia central do nosso estudo de caso. Eu peço para você enviar seu comentário com dúvidas ou elogios, sugestão, crítica, o que for, para a gente ter uma comunicação aqui também pós-estudo de caso, tá bom? Um grande abraço, qualquer dúvida é só enviar, compartilhe com seus amigos, colegas, familiares e até a próxima.